A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa peregrinação a Lourdes. Estamos na França no ano de 1858 e você vivendo conosco. E Santa Bernadette Soubirous, aquela jovem de 14 anos, estes encontros com Nossa Senhora, com a Virgem de Lourdes. Que bom que você está conosco nessa peregrinação desde o dia 11 de fevereiro. Quem aqui está firme desde o dia 11 de fevereiro, dia após dia, indo até a Gruta da Pedra Velha, até a Gruta de Massabielle, na França, acompanhando a jovem Bernadette nessa peregrinação. Escreva aí no comentário como é que está sendo essa sua experiência de oração, de meditação. Se você está conosco pela primeira vez, também escreva aí. A providência de Deus me trouxe hoje aqui para viver esse momento. E procure retomar aqueles momentos que você não acompanhou desde o dia 11 de fevereiro. Está tudo aqui à sua disposição na playlist. Você que está nos vendo pelo Instagram, se você está vendo pelo Facebook, se você está vendo pelo YouTube, basta você procurar e você vai encontrar. O importante é que você deve se sentir acolhido, acolhida a este nosso momento de meditação, de oração. Estamos juntos nas aparições de Nossa Senhora Santa Bernadette em Lourdes, colhendo frutos para a nossa vida. Aparições que foram muito voltadas para aquela jovem adolescente, mas que queriam falar para a gente, para cada um de nós. Com certeza Nossa Senhora desceu do céu para uma obra toda especial na vida de Santa Bernadette, porque cada um de nós tem uma importância única diante de Deus. O amor de Deus é pessoal. Deus não nos utiliza como o mundo faz. Deus nos elege, Deus nos agracia, Deus nos abençoa e aí sim faz de nós instrumentos, como fez de Santa Bernadette, para tantas pessoas. Isso para dizer que as aparições de Lourdes foram sim para Santa Bernadette, para a obra de santificação que Deus queria fazer e fez na vida dela. Mas não só para ela, para mim também, para você também. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua tem um objetivo realmente pessoal, individual. Deus tem uma obra para fazer em você. Deus tem uma obra para fazer em mim. Está fazendo em mim, está fazendo em você. Mesmo a gente muitas vezes ali atrapalhando, não percebendo, não colaborando, mas a obra de Deus, Ele está em nós realizando. Mas isso não é algo apenas para que eu e você guardemos, não é? Como algo só meu, como algo só seu. A palavra de Deus diz que ninguém acende uma luz para colocá-la embaixo de uma vasilha. Normalmente uma luz é acesa e colocada em um ponto alto para iluminar a casa toda. Por isso que Deus está em mim fazendo. É por isso que Deus está todos os dias me acendendo. É por isso que Deus está fazendo a luz dele brilhar no seu coração, para que a sua vida possa iluminar toda uma multidão. Veja quantas pessoas hoje são agraciadas pelas aparições em Lourdes. Literalmente iluminadas, não é? Muito forte em Lourdes. Nós já ouvimos aqui na meditação sobre as aparições que Santa Bernadette tinha o costume de levar um círio, uma vela grande de cera, e isso foi passando para as pessoas e hoje você vê quantas pessoas levam velas, inclusive lá em frente à Gruta de Lourdes tem sempre um bonito círio aceso, né? Velas acesas constantemente, demonstrando que é um local que é fonte de luz, que continua iluminando. Muito bem, por uma vela acesa chamada Bernadette Soubirous, quantos corações ainda hoje, ainda agora, através dessa peregrinação, estão sendo acesos, iluminados pelo Espírito Santo. E hoje nós estamos reunidos neste sábado. Hoje, se você não sabia, hoje é sábado, hoje é dia 27 de fevereiro, você sabia disso? Hoje é sábado, hoje é dia 27 de fevereiro e o ano é 1858. Isso, vira aí a chave do seu calendário. Vamos para 1858, o dia 27 de fevereiro. Na semana, um sábado. E nós estamos hoje com muita gente aqui. Hoje vamos estar
com nada mais, nada menos, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, com 800 pessoas. Apesar da proibição do prefeito, do delegado, você sabe que ontem nem aconteceu a aparição, ontem na sexta, depois daquela aparição tremendamente maravilhosa da quinta-feira, daquele momento forte que nós vivemos. Aí você não estava lá, não? Você não estava com a gente, não? Então vá conferir. Não deixe de ver a nona aparição. Não deixe de viver aquilo que nós vivemos acompanhando Santa Bernadette. Foi o dia em que Nossa Senhora falou da fonte. Você já ouviu falar da fonte que jorra lá em Lourdes? Que cura muitas pessoas. Pessoas do mundo inteiro vão lá para beber daquela água num ato de fé. Não é magia, não é superstição, é um ato de fé que abre o coração das pessoas à cura. Lembra do ato de fé daquela mulher da hemorroísa que sangrava anos e anos, já tinha ido a vários médicos? Foi um ato de fé. Ela tocou na borda, na orla da roupa de Jesus. Não foi superstição, foi fé no coração, fé no coração. E aí ela experimentou de Deus uma grandíssima manifestação. Foi curada. Muitas pessoas vão a Lourdes em um ato de fé. Bebem daquela água, colhem e bebem daquela água e milagres e mais milagres acontecem. Tudo isso começou naquela quinta-feira. Se você não viu o vídeo, veja de onde veio aquela fonte de água que brotou de lama, que brotou de um ato de humilhação de Santa Bernadette, que lhe custou muitas vezes até o título, né? A fama de maluca, de louca. Está tudo lá, confere lá, porque vale muito a pena. Mas você sabe que foi uma confusão muito grande. Anteontem, na quinta-feira, foi uma confusão muito grande. Pessoas falando, reclamando, talvez decepcionadas. Como é que a gente vem para cá? Essa menina tá ficando louca e tal. Então, outras, não é verdade, foi Nossa Senhora que pediu para ela. Enfim, aquela coisa que você pode imaginar. Tinha muita gente lá, né? Naquela quinta-feira, antes de ontem, tinham 350 pessoas. E aí o prefeito aproveitou a confusão e lançou outra proibição. E aí, estamos acreditando assim, por isso, ontem, na sexta-feira, né, não teve aparição. Já tinha muita gente lá, eram 600 pessoas que ontem estavam aqui, na nossa gruta em oração de Massabielle, mas não teve aparição. Havia uma proibição do prefeito, a gente está lendo assim esses acontecidos. Nossa Senhora como que respeitando para não causar uma rebelião, né? Uma rebelião. Eu tenho entendido assim, acho que você concorda comigo. Existe uma proibição ali, então vamos respeitar, vamos fazer com que a coisa aconteça na paz. E aí o povo, claro, né, não quebrando tudo, né, não fazendo arruaça, mas ia lá e exigia ao prefeito, deixa a gente ir à gruta, deixa a Bernadette ir até a gruta, né? E aí o prefeito acabava cedendo, né? Aquela pressão, porque você vê, vai se tornando uma multidão, não só pessoas de Lourdes mesmo, mas pessoas de outras localidades começavam a vir para lá. Ora, ontem, né, no dia que não teve a aparição, o pessoal todo esperando a 10ª aparição, ontem tinham 600 pessoas. Mas veja que hoje, neste sábado, neste dia 27 de fevereiro, nós estamos no meio da turma lá, no meio daquela multidão. Já somos 800 pessoas. O que começou com 3. Bernadette, sua irmã e uma amiga. Agora já se transformou em uma crescente multidão de 800 pessoas. E aí isso ia fazendo com que as autoridades cedessem, né? Recuassem. Até permaneciam ali presentes, como uma forma de hostilizar, como uma forma de amedrontar, de afastar, mas havia uma perseverança. Por isso que eu quero que você reze conosco agora, para juntos acompanharmos o que aconteceu naquele sábado, naquela 10ª aparição de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos unir o nosso coração ao coração de Nossa Senhora agora. Vamos rezar juntos com muita fé. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez, reconhecendo a nossa necessidade, vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Peça mais uma vez. Que a Virgem Maria, a Virgem de Lourdes, interceda por você, interceda por mim, para que o Espírito de Deus venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aquele povo estava reunido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo que nos salvou, o amor de Cristo que salvou cada uma daquelas pessoas. A gente só precisa tomar posse da salvação. Por isso que Nossa Senhora desce do céu, para que a gente não desperdice o dom da salvação. As mensagens de Nossa Senhora, por isso, nos chamam a conversão. E em Lourdes também, nós temos esse chamado central, que não era só para Bernadette, uma menina já com um coração muito puro, mas que, claro, precisava também crescer na graça, precisava também amadurecer, precisava também de um processo de conversão contínuo, um processo contínuo de conversão, que parte de uma das virtudes de Nossa Senhora, que parte de uma humildade profunda. Quando nós deixamos o orgulho de lado e reconhecemos o nosso pecado, nós vamos permitindo que por Deus nós sejamos salvos e santificados. Aquelas pessoas estavam lá movidas com certeza pelo Espírito Santo, que ia atraindo, não é? Talvez uma ou outra, talvez algumas até, estivessem por uma mera curiosidade. Mas até disso Deus aproveita. Deus é aquele que até de uma coisa ruim ele consegue tirar uma coisa boa. O inimigo de Deus, o demônio, ao contrário. Até do que é bom ele consegue tirar uma coisa ruim. Então mesmo quem estava ali por curiosidade, dava espaço para que Deus lhe atraísse para a santidade. E hoje, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, hoje nós já somos uma massa compacta de 800 pessoas. Uma primeira mensagem que nós podemos colher daí é a importância da perseverança, a importância da determinação, para que Deus encontre em nós espaço para realizar a sua obra de santificação. A gente não pode desanimar diante dos obstáculos, diante das dificuldades. O problema é que isso muitas vezes acontece, né? A gente vai começando muitas vezes um processo de aproximação com Deus, de busca de Deus, de vida de oração, de ir à missa, de rezar todos os dias, né? De criar o hábito de rezar o terço, Mas aí começa a haver uma dificuldade, muita coisa para a gente fazer.
algum problema ou muitos problemas começam a acontecer e a gente começa a esmorecer. Isso já aconteceu com você? E aí, quando você se dá conta, está começando a fraquejar, está deixando de rezar. Não esqueça, existe uma batalha para que eu e você não estejamos com Deus, não nos aproximemos de Deus. Você não tenha dúvidas de que existia um mal ali por trás daquele prefeito, daquele delegado, usando-os, como instrumentos para impedir aqueles encontros com Nossa Senhora. Não só de Bernadette, mas daquelas pessoas. Existe uma batalha, meu irmão, minha irmã, em torno da nossa vida. Está escrito na palavra que o demônio é como um leão que ruge, que está sempre nos circundando, nos tentando, fazendo de tudo para que Deus nós possamos ir nos afastando. E aquelas pessoas, elas animadas por Santa Bernadette, não desanimavam. Você viu que alguns dias atrás, quando chegaram lá, o delegado chegou a chamá-las de idiotas, de um povo sem inteligência, procurando esse tipo de alucinação. E eles responderam cantando cânticos à Nossa Senhora, animados pela fé. Muito importante aqui o testemunho de determinação de Santa Bernadette. Apesar da boataria, apesar de ser tida como louca, apesar das ameaças que ela e a família já paupérrima, se tinha uma família ali em Lourdes que precisava encontrar portas abertas, era a família de Bernadette. Precisavam comer, gente. Eles às vezes não tinham nem o que comer. Aí você imagina uma família que é mal vista. O pobre do pai tinha sido até preso injustamente por uma suspeita infundada só por conta da pobreza dele. Aí você sabe, uma pessoa que foi presa, até ela provar a sua inocência, é um processo demorado. Quem quer dar um emprego a uma pessoa que saiu da cadeia? Imagina, Quem quer dar emprego à mãe de uma menina que está causando confusão, que é tida como mentirosa, que mais recentemente o pessoal está achando que ficou maluca? Veja que havia muitas desmotivações para Santa Bernadette. Ela poderia ter dito, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que eu estou vendo coisa mesmo. Eu acho que é da fome. Eu acho que é porque eu passo tanta fome, acho que é porque eu fico às vezes tão doente com a asma que a minha cabeça, eu estou começando a achar que eu estou mesmo ficando maluca. Vou deixar de ir lá. Eu e você podemos ter essa tentação, sabia? Diante das dificuldades, a gente pode dizer, olha, já deu, viu? Não está adiantando, não está sendo bom, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer outras coisas e ir se afastando daquilo que Deus está lhe pedindo, que às vezes é algo até exigente. Deus nos pede sempre algo mais. Porque Deus quer nos dar algo mais. Deus quer nos dar a glória do céu. Por isso que mesmo em meio às dificuldades, eu e você precisamos permanecer como Bernadette, com um coração fiel. E aquela menina, em meio a toda aquela confusão, na hora que o delegado e o prefeito baixavam um pouquinho a guarda, você sabe que mesmo com eles resistindo, ela chegou aí, só que não tinha aparição, Quando ela rompia aquela barreira, aí não tinha aparição. Mas, diante da pressão da multidão, muitas vezes o delegado, o prefeito, tiravam a proibição. E naquele dia, aquela multidão com Santa Bernadette vai até a gruta. E olha só o que aconteceu. Presta bem atenção, porque daqui nós vamos tirar alguns ensinamentos. Mais uma vez, Bernadette chega lá, o povo já está lá. O povo já está esperando. Imagina que tinha gente lá desde madrugada, porque Bernadette chega às 6h30 da manhã. O povo já estava esperando. 800 pessoas, você pode imaginar que teve gente que
talvez até dormiu lá, esperando Bernadette chegar. E Bernadette chega cedinho. Havia uma certa distância, né? Acho que parece que de 1 milha do centro de Lourdes até a gruta. Então Bernadette sai mais cedo do que 6h30, né? Lógico, para chegar lá cedinho. Veja como é importante não deixar para depois o encontro com Deus, vendo sempre naquelas aparições algo que vinha de Deus. Ela já tinha feito o teste da água benta. Lembra do teste da água benta? Você que está conosco desde o início? Se não, vai lá na segunda aparição. Vai ver o que aconteceu naquele domingo. A primeira aparição foi na quinta, dia 11, e no domingo, Bernadette vai lá levando uma garrafinha de água benta. Vale a pena você conferir lá a segunda aparição. Então ela não sabia quem era a senhora, só sabia que ela era maravilhosa, que ela era lindíssima e que era de Deus. Então, de alguma forma, Bernadette está ali para um encontro com Deus, para uma experiência com Deus. Mesmo sem saber isso com todas as letras, mesmo sem dizer isso com todas as letras, na prática era isso que ela estava fazendo. E aquele povo também. Eu e você temos adiado esse nosso encontro com Deus, ou ele acontece logo que a gente acorda? Já no início do dia você busca estar com Deus, busca rezar, busca dedicar um tempo para a oração, ou mete os pés da cama, da rede e já sai ali na maior agitação, tentando resolver tudo com as suas próprias mãos. Veja a importância de priorizar a oração. Bernadette ia cedo. Com certeza ela já acordava com aquela determinação de viver aquele momento de oração, de estar ali, com o seu terço na mão. Já vamos acolher essa prioridade na oração e esta atitude de determinação. Vamos colher esses frutos desta 10ª aparição. 800 pessoas desde a madrugada esperando, chega a jovem adolescente de 14 anos, Bernadette, a pobre, a paupérrima, a miserável Bernadette Soubirous. Chega lá. Mas você sabe, a primeira coisa que eles viram lá foi a gruta se tremendo. Não. Foi uma luz bem forte, assim, ofuscando todo mundo. Não. Foi uma ventania de um lado para o outro, causando, assim, uma admiração em todas as pessoas. Não. Um trovão. Não. O que foi que aquele povo, aquelas 800 pessoas viram por 15 minutos? Foi o que ficou registrado nas testemunhas. Você sabe que isso que nós estamos contando para você tem base em coisas que Santa Bernadette disse ou que as pessoas que viram disseram, testemunharam. O que foi que aquelas 800 pessoas viram por 15 minutos? Que impressionou tanto a elas a ponto delas contarem isso e ficar registrado na história. Você sabe o que foi? Bernadette caminhando de joelhos por 15 minutos, mais ou menos, e beijando o chão várias vezes. Imagina alguém que foi para ali esperando um espetáculo, né? Acabou vendo um espetáculo diferente. O espetáculo que realmente Deus quer que aconteça na minha vida e na sua. Um espetáculo de fé, de humildade, de penitência, de sacrifício pelos pecadores. Esta é a obra grande que Deus quer que as pessoas vejam na minha vida e na sua. É muito bom se você falar coisas maravilhosas, se você fizer coisas maravilhosas, para a glória de Deus, isso é muito bom. Se Deus lhe dá a graça
de fazer grandes obras, bendito seja Deus. Deus é quem sabe quando, como, quem. Mas existe algo que Deus quer que aconteça na vida de todos. É esta atitude de humildade. Esta atitude de pequenez e de obediência diante da vontade dele, pelo bem das pessoas, pela salvação das pessoas. Lembra quando Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E alguns vão dizer, Senhor, nós falamos nas praças em teu nome, nós curamos em teu nome. E aí, Deus nos livre de ouvir o que Jesus falou, que dirá para essas pessoas, eu não te conheço. Com certeza, quando Bernadette bateu na porta do céu, ela não ouviu isso de Jesus. Ele, com certeza, olhou para a irmã Bernarda e disse, ei, eu te conheço. Você é aquela adolescentezinha que diante daquelas 800 pessoas esperando ver, sei lá, o quê? Passou 15 minutos de joelhos, andando de joelhos. Você sabe o que é você passar 15 minutos andando de joelhos e beijando o chão? E eu sei que você fez isso porque minha mãe lhe pediu, porque minha mãe lhe pediu este sacrifício. E eu sei o quanto esse sacrifício custou para você e o quanto esse sacrifício beneficiou a tantas pessoas. Meu irmão, minha irmã, eu e você não temos ideia do que um sacrifício que a gente faz por amor tem como efeito de salvação para tantos irmãos. Nós não temos ideia. Não temos ideia. Pessoas que nem sequer conhecemos. Com o nosso sacrifício, se feito por amor, nós favorecemos. Pois isso chamou a atenção daquelas pessoas. E em seguida, Bernadette não só fez aquilo, mas em seguida ela comandou a multidão por 2 vezes, com gestos, animando. E olha que os gestos de Santa Bernadette eram ensinados por Nossa Senhora. Tinham uma autoridade diferente, tinha uma beleza diferente, tinha uma sobrenaturalidade. A menina foi treinada por Nossa Senhora. Ela tinha gestos marianos. E com esses gestos, com essa autoridade que vem de Deus, da autoridade de quem não só diz, mas faz. Lembra? A palavra de Deus diz que as pessoas viam que Jesus não era como os mestres da lei. Ele tinha uma autoridade diferente. Porque tinha coerência no que Jesus dizia. O que ele dizia, ele fazia. Então Bernadette não chega lá, simplesmente, se coloca em oração, entra em êxtase, com a mão no coração, ou com as mãos muito piedosas, e olha para as pessoas e diz para as pessoas, a Senhora está dizendo para vocês se ajoelharem e beijarem o chão. E lá fica Bernadette, mais uma vez recolhida em oração. Não. Ela faz primeiro. Eles veem 15 minutos de testemunho ali na frente deles. A obediência, a humildade, a fidelidade daquela menina tida por louca, ameaçada, cuja família agora estava passando por mais dificuldades ainda do que já passava. Eles veem a determinação daquela menina. E aí, quando ela se levanta e faz o gesto de comando para eles, existe uma autoridade. A autoridade da santidade. Você sabia? A santidade tem uma autoridade. As pessoas, por mais que não concordem, percebem que ali existe uma verdade. Uma verdade. E é isso que quebra a dureza do coração das pessoas. Porque não é automático. O relato diz que, por 2 vezes, Santa Bernadette os anima para que repitam aquele ato de penitência. Se ajoelhar, andar ajoelhados no chão e beijar o chão. E só na 2ª vez os presentes obedeceram. Porque o nosso coração é meio duro, né? O seu não é não, o meu é.
a gente tem um coração meio endurecido para que Deus seja por nós obedecido. A gente resiste, principalmente quando nos é solicitado algo mais exigente. A gente fica resistente. Veja quanta gente tem dificuldade de fazer jejum. E nós estamos, esse período das aparições, ele coincide com a quaresma, que é um tempo de jejum, um tempo de penitência. Você faz jejum? Faz? Muito bem. De coração? Muito bem. Com frequência? Ótimo. Esse seu jejum se transforma em mudança de vida, em solidariedade com os irmãos. Esse jejum faz com que você se torne não só alguém com uma vontade mais treinada, a Deus ordenada, por Deus comandada, mas que a necessidade das pessoas também sejam, a partir desse jejum, por você abraçadas e elas sejam por você ajudadas. Não? Então o jejum não está funcionando. Duas coisas, a gente precisa fazer o jejum, o sacrifício, as mortificações. E essa atitude tem que ir levando a gente a uma mudança de vida. Não pode ser uma atitude exterior, tem que brotar do interior. Então, naquela ocasião, aquelas pessoas, no primeiro momento, demonstraram resistência, como às vezes eu e você ficamos resistentes, diante daquilo que a gente sente que a igreja nos pede. Por exemplo, a igreja diz que toda sexta-feira, olha, não é uma coisa do outro mundo. Veja que entre isso e um sacrifício maior, não é uma coisa tão difícil. Você e eu, pelo menos na sexta-feira, não comer carne. O ano todo. Tem 2 dias em que isso é gritante, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Aí, pelo menos aí a gente não deveria comer carne, mas muita gente nem aí para de comer carne. É isso, o que é que isso tem de mais? É um gesto, é um ato. É o que isso significa, não é o fato de comer ou não a carne em si, é o que isso representa. Mas o aconselhável é que sejam todas as sextas. E também não é nada de absurdo, você concorda comigo? Tem gente que de tão pobre não come carne nunca. Na Igreja do Brasil existe uma concepção de que se realmente, se for uma coisa muito difícil para você não comer carne na sexta, tá bom, coma outra coisa, mas faça assim, algum ato de caridade, algum gesto a mais de piedade, de oração para compensar. Mas tem uma memória, tem uma lembrança aí. Pois é, uma coisa simples como essa, que não é, você concorda comigo, isso não é um absurdo. Imagina se a recomendação fosse, toda sexta-feira, cada cristão batizado tem que andar de joelhos 15 minutos beijando o chão. Comparando aí, se fosse algo mais exigente ainda, você ter que fazer um sacrifício muito grande. Mas não, mesmo coisas simples assim, a gente é resistente, a gente não consegue fazer. Você já prestou atenção? E acontece aquilo ali naquele momento. Da segunda vez, aí o povo aquebranta o coração. Por isso que Deus tem, e graças a Deus, muita paciência com a gente. Deus tem paciência comigo, Deus tem paciência com você. Mas não vamos abusar da paciência de Deus, Então, aquelas pessoas, no segundo momento, diante do apelo em nome de Nossa Senhora, que estava ali em nome de Nosso Senhor, aquele povo repetiu aquele ato de obediência. E deve ter sido uma cena, meu Deus, você imagina? Já é impactante você ver a menininha de 14 anos fazendo isso, imagina aquelas 800 pessoas ajoelhadas. Mesmo que não tenha sido 100%, mas sei lá, a metade já seria muito, 400 pessoas ali de joelhos, beijando o chão. Se fossem 100 pessoas, nossa, isso já ia chamar muita atenção.
Agora você imagina que aquela atitude daquele dia, aqueles acontecimentos daqueles dias, geraram essa devoção, essa tradição. E a partir daquele dia, o chão e a pedra sagrada de Massabielle, a pedra velha, são cobertos de beijos de pessoas de todo mundo. Basta você entrar aí nas redes sociais e procurar vídeos das peregrinações a Lourdes. Você vai ver quantas pessoas andando de joelhos, beijando o chão. Pessoas que aprendem com Bernadette, que deixam-se iluminar por Deus em suas consciências e passam a viver este tipo de penitência. Que esta 10ª aparição de hoje, que não teve nada de espetacular para nos impressionar, possa, no fundo do nosso coração, nos tocar. E a penitência nos animar. Vamos rezar pedindo esta graça? A graça de um coração penitente, a graça de um coração que se rebaixa diante de Deus, a graça de um coração que se abre à mortificação. Você sabe, uma das virtudes de Nossa Senhora passa por isso, é a mortificação universal. Essa atitude de incondicionalmente sacrificar-se pelo bem do outro. Não é um sacrifício pelo sacrifício, é um sacrifício com uma finalidade. No nosso caso, não era na de Nossa Senhora, que já era puríssima. Eu não sou puríssimo, você não é puríssimo. Nós precisamos ser purificadíssimos. E a purificação passa por essa atitude de contrição, de penitência, de mortificação. Vamos pedir essa graça hoje na nossa oração. Vamos nos unir à pequena de Lourdes, a Santa Bernadette Soubirous. Vamos pedir hoje a graça de uma determinação, de uma perseverança na busca de Deus, o quanto antes, já no início do nosso dia, priorizando a nossa oração, não deixar que as dificuldades nos detenham, nos afastem, né? Não deixar que as tropas inimigas, que o delegado do mal, que o prefeito maligno possa nos impedir, mas que a graça de Deus possa derrubar essas barreiras e nos fazer ir ao encontro do Senhor. Vamos pedir também essa graça de um coração penitente, como Deus pede para a gente. E traga também as suas intenções, as outras necessidades que você traz no coração, coisas que você precisa, que a sua família precisa. Quantas pessoas pediam a Santa Bernadette que intercedesse por elas junto de Nossa Senhora? Vamos fazer isso agora. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E aí, o que é que você vai sair contando desta 10ª aparição? Nós podemos imaginar os comentários daquelas 800 pessoas. Quando chegaram em casa, né?
gente que tinha ido de outra cidade até aquele lugar. Talvez deixaram as pessoas mais impressionadas do que esperavam. Posso imaginar a pessoa chegando em casa, e aí, você foi a Lourdes? Sim, eu fui, porque quem viveu, eu espero que você tenha vivido esse momento com profundidade, voltava assim, ó, que o rosto tinha uma claridade. Sim, e aí como foi? Foi maravilhoso. O que foi que aconteceu lá? Às vezes as pessoas esperavam ela dizer, aconteceu algo fantástico e tal. E elas relatavam o que Bernadette tinha feito. E talvez as pessoas diziam assim, mas foi só isso? Sim, ela fez isso. E talvez elas disseram, sim, mas e daí? Não, depois ela disse que nós fizéssemos também. E você fez? Sim. No primeiro momento eu achei estranho, eu fiquei até com vergonha. Mas eu olhei para um lado e para o outro e eu vi que algumas pessoas estavam se ajoelhando e estavam beijando o chão como Bernadette. E eu senti que o meu coração me mandava fazer aquilo também, era como se fosse Deus movendo o meu coração. E você não tem ideia o que foi que eu experimentei quando eu me ajoelhei, quando eu comecei a imitar a Bernadette andando de joelhos e beijando o chão. Você fez isso? Sim, eu fiz e foi muito bom. Isso me encheu de uma paz muito grande. Eu percebi o bem que isso estava fazendo a mim. E eu não sei lhe explicar, mas eu percebia que aquilo estava ajudando a tantas outras pessoas. Olha, eu tenho certeza que muita gente contou isso por aí. Foi espalhando isso por aí. Sabe uma prova disso? Você quer saber uma prova disso, antes que a gente termine aqui a nossa conversa? Está muito boa, nós estamos sentados aqui conversando sobre o que aconteceu naquele sábado. Se você quer uma prova disso, da publicidade que foi feita depois desse dia de hoje, amanhã, se Deus quiser, amanhã, no domingo, não é só porque vai ser domingo e aí é feriado, não. Não é só porque é feriado. É porque aquele testemunho de quem esteve hoje foi dado e foi acreditado. Gente, amanhã nós seremos não mais 800 pessoas. Amanhã nós seremos 1.200 pessoas que viram um testemunho de sacrifício, que viram um testemunho, que ouviram um testemunho de determinação em cada aparição. Essa é a beleza de Lourdes, né? Essa é a beleza de Lourdes. Não simplesmente, claro, milagres. Alguém curioso, mas o coração estava sendo movido pela humildade, pela fidelidade da pequena, pobre, insignificante, entre aspas, Bernadette Soubirous. Convite para você, tá bom? Amanhã, no domingo, amanhã mesmo, dia 28 de fevereiro, vamos nos encontrar de novo aqui na gruta? Vamos? Juntos? Convide mais alguém. Convide mais alguém. Se você está chegando agora na peregrinação, seja bem-vindo, viu? Você não sabe o que tem acontecido aqui. Então vai lá na playlist, confere todos os encontros que estamos tendo desde o dia 11 de fevereiro. Um abraço grande para você. Até amanhã, se Deus quiser, mesmo horário, aqui nesta mesma plataforma que você está nos acompanhando através das redes sociais. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Até lá. Tchau.